Saúdo os irmãos com a paz do Senhor nessa tarde. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para meus amigos e para você que está chegando aí no canal, seja bem-vindo. E hoje eu deixo uma palavra de Deus para sua meditação que se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 30 até o 39, que fala assim: E tendo chamado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Aí aqui, versículo 36 fala: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai. Amém, amados? Vamos ver aqui nessa tarde o que Deus tem preparado para cada um de nós. E aqui nós vamos ler a introdução dessa palavra, que eu coloquei o título, né, que fala assim: quando tudo colocares no altar, né? E fala assim: esse texto retrata de uma maneira assim, muito clara, muito nítida, a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante que você entenda o livro de Filipenses, lá no capítulo 2, que Cristo subsistindo na forma de Deus, não teve o ser igual a Deus, algo ao qual ele deveria se aferrar. A palavra aferrar significa enfurecer ou se aprender. A Bíblia diz: mas ele esvaziou-se a si mesmo e, assumindo a forma humana, foi obediente. A obediência até a morte de cruz. Então o texto em Filipenses não apenas mostra o retrato da disposição de Jesus em obedecer até a morte, mas também fala a respeito de um Deus que esvaziou-se de si mesmo para assumir a forma humana. Essa expressão esvaziou-se não significa que ele deixou de ser Deus em sua essência como identidade. No entanto, ele assume a forma humana e Cristo anda, caminha, vive nessa terra como um homem, e ele não usou atributos exclusivos da divindade. Ele está falando aqui, né, de uma forma bem simples, que Jesus, ele tomou a forma humana para viver no meio dos homens, né, para viver no meio de nós, para conhecer nossas dores. Ele conheceu tudo que nós passamos hoje em dia. Não é novidade para o Senhor Jesus. Ele conhece a sua dor, ele conhece a sua tristeza, ele conhece a sua mágoa, ele conhece tudo, porque ele viveu como homem. Só que como homem, ele foi 100% homem e 100% Deus, só que ele não pecou. Ele viveu tudo que nós vivemos, né? Só não o pecado, né? O sexo, a droga, a prostituição, nada disso Jesus experimentou, né? Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele é santo, 100% homem, né? E 100% Deus, ou seja, ele foi santo a sua vida toda, né? Ele experimentou a forma humana, ele passou por tudo isso, porque Deus tinha o propósito de salvar o homem, de resgatar o homem, de tirar o homem do seu lugar de trevas, de escuridão, de pecado e trazer para a sua maravilhosa luz. E esse resgate foi feito através da vida e da morte de Cristo, né? Jesus teve que morrer, ele se fez o cordeiro vivo pelo sacrifício, pela expiação, pela massa humana, para que o homem
né, tivesse acesso a Deus. Ele pagou o preço do seu pecado, todo o pecado que estava, né, sobre a humanidade, Jesus tomou para si. Ele pagou um preço muito alto, né, para que hoje a gente tivesse acesso a Deus. Aí aqui fala, ele não usou os atributos exclusivos da divindade e alguns atributos de Deus que são incomunicáveis e outros são exclusivos ou incomunicáveis, entre eles a onipotência, a onipresença e a onisciência. A palavra oni significa todos. Onipresença é o todo, toda presença, né? Onisciência é conhecer tudo, né? E onipotente tem todo o poder. Então aqui é alguns atributos de Deus. O que é que significa atributos de Deus? Bondade, amor, santidade, justiça, verdade, soberania, vontade, imutabilidade, eternidade, imortalidade. Então Deus tem todo o poder, né? E como Deus, ele não usou esses poderes que ele tinha, mas ele viveu como homem, né? Como homem comum, como homem normal, de forma simples. Ele era carpinteiro, o pai dele também. Ele exercia a profissão do seu pai, José, de carpinteiro, né? E ele mostrou para os homens a forma certa de seguir a Deus, né? De obedecer o Senhor, obedecer o Pai Celestial. Né? A onipotente tem todo o poder, e Jesus nos ensina esses atributos. Ele estava limitado a um corpo, ele ia a uma cidade de cada vez. Ele está falando que Jesus, como homem, ele estava limitado, ele sofria as mesmas dores. Se ele se cortasse, ele sentia dor, ele chorou, a Bíblia diz. Então ele, como homem, estava limitado, como homem, né? Porque ele veio para fazer a vontade de Deus. Então ele tinha que passar por tudo que nós passamos, que nós sentimos. Jesus, ele sentiu tudo, e ele sentiu de forma mais dura, de forma mais difícil, né? Que foi a cruz do Calvário. Nós vamos chegar lá, né? E aqui fala, então ele não usou a onipresença, ele também não usou a onisciência. A Bíblia diz que ele crescia em sabedoria e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Muitas vezes nós não conseguimos imaginar isso, mas a criança em casa precisou aprender as primeiras palavras pelo método comum que eu e você passamos de repetição. Não é porque era Deus que isso significava-se que ele não sentia tudo o que nós sentimos. Como homem, Jesus conhece a nossa dor, a nossa tristeza, a nossa dificuldade, a nossa limitação. Muito bem. A Bíblia diz em Atos 10, capítulo 10, versículo 35, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, né, o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos dos diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus veio libertar da mão do diabo, né? Deus deu essa autoridade a Jesus, deu o poder a Jesus para que ele libertasse o homem da mão do diabo, da mão do inimigo. Porque Deus era com ele. O texto nos diz que ele era Deus, mas que Deus era com ele, o ungido com o poder do Espírito Santo. Se os milagres que Jesus operou tivessem sido operados como Deus então não faria sentido ele dizer: quem crê em mim fará as obras que eu faço.
Ele está falando aqui que como Jesus como homem, né? Jesus como homem, ele era um homem natural, ele era um homem que sentia tudo o que nós sentimos, né? Ele estava limitado como homem, mas como Deus não, como Deus ele tem todo o poder, é isso que ele está falando. E os fará maiores, porque se ele tivesse feito como Deus, nós não poderia fazer nem o mesmo, que quer dizer qualquer coisa maior, né? Se ele tivesse como Deus, a gente como Deus não pode operar como Deus, né? Mas como homem, né? E Deus em nós, Deus dentro do barro, né? Deus agindo em nós, na nossa vida, a gente pode fazer coisas maiores. Mas como Deus, esse poder, esse atributo é só dele, é só de Deus, né? O poder de fazer, de criar, de realizar, de mudar, né? De ter, esse poder só pertence ao Senhor. A soberania só pertence ao Senhor. Mas em Deus nós podemos todas as coisas, é isso que ele quer dizer, o escritor. Mas ele agiu como homem, né? Ele está falando. Ungidos pelo Espírito Santo e o momento claros do Evangelho, onde essa unanimidade vai sendo destacada. A palavra de Deus fala de Jesus cansado, fala de Jesus dormindo, como homem, né? Fala de Jesus com fome, fala de Jesus com sono, fala que Jesus chorou também. Teve um momento que Jesus chorou, foi quando ele foi para o sepultamento de Lázaro, né? Que as pessoas não criam, as pessoas se encontravam tão duvidosas que aquilo ali deixa Jesus triste, né? Como homem ele chorou. E como Deus, creio eu também que ele ficou triste com a incredulidade daquele povo. E nesse momento a humanidade de Jesus aparece no momento onde nós percebemos que podemos chamar de um conflito de vontade. Ele em oração está diante de Deus dizendo, seja feito não a minha, mas a sua vontade. Naquele momento Jesus admite que como homem ele poderia ter uma vontade diferente da vontade de Deus, Pai. E esse elemento é justamente o que eu quero destacar, porque o cenário é a lição que nós temos do jardim do Getsemane, é algo extraordinário. E o tema da minha mensagem hoje é aprendendo a entregar. Eu quero falar de uma atitude de rendição, de submissão do mais profundo nível, não só de obediência, mas de uma entrega total. Antes de entrar nesse processo da entrega, eu quero destacar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, a primeira delas é reconhecer que às vezes a nossa vontade pode parecer estar em conflito com a vontade de Deus, né? Nem tudo aquilo que parece ser bom para nós vai ser a vontade de Deus. Às vezes há um conflito dentro de nós como ser humano. A gente quer fazer algo que desagrada ao Senhor, mas o nosso espírito, ele diz que não é aquilo que devemos fazer. Era isso que Paulo estava lutando. A Bíblia diz que Paulo ele falava, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não faço é o que eu não quero fazer. Então havia um conflito dentro dele como homem, né? É isso que ele está falando. E o segundo elemento a ser destacado é o entendimento, que é o reino de Deus, ou seja, o próprio Deus, suas leis, seus princípios, vêm em primeiro lugar, ou seja, a vontade dele deve prevalecer sobre nós. Então, só em terceiro e último lugar, eu quero tentar detalhar de como se dá esse processo de aprendizado. Mas olhando aqui para o Getsemane, eu de fato percebo que Jesus deixou uma lição poderosa de como devemos manter a caminhada com Deus
nós devemos manter uma vida de oração para agradar a Deus e manter-se em comunhão com Ele. É lógico que a palavra de Deus nos traz promessas claras que sinalizam desejos e a vontade de Deus de agir em meu e seu favor. Mas muitas vezes nós temos confundido as coisas, né? A ponto de colocar Deus num patamar onde Ele existe apenas para satisfazer os nossos desejos. Aí aqui ele está falando que muitas das vezes o homem ele só se aproxima de Deus para realizar os seus desejos, os seus interesses, não para fazer a vontade do Senhor, mas para fazer os seus interesses. Então isso aí tem que ficar em segundo lugar, né? A nossa vontade e os nossos interesses diante do Senhor tem que ficar em segundo lugar. O que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, por mais diferente que seja da nossa, ela sempre será a melhor. A Bíblia diz que a agonia de Jesus no Getsêmani foi tamanha. Normalmente a gente concentra só o fato de ele estar entristecido e como um homem angustiado, mas o Evangelho de Lucas menciona o fato de que ele agonizou de tal maneira que suou gotas de sangue. Segundo a medicina, esse evento é chamado de hematidrose ou suor. Suor em sangue é um fenômeno raríssimo causado por profunda emoção. Apenas um ato desses pede causa e rompimento dos finíssimos veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, né? Está falando aqui que esse fenômeno que aconteceu com Jesus no Getsêmani, dele suar sangue, é algo raro, algo difícil de acontecer na vida do homem. Porém, Jesus passou por tudo isso, né? Então, os estudiosos falam que a crucificação, de fato, sobre a vida de Jesus começou no Getsêmani, que ele começou a crucificar os seus desejos, ou seja, ele começou a crucificar a sua carne para que a vontade de Deus prevalecesse, né? Para que a vontade de Deus prevalecesse, hoje e sempre. A crucificação não era só uma, glória a Deus, uma forma de execução, mas era a execução que tinha primeiramente a tortura. Era uma morte lenta e dolorosa, além de tremendamente vergonhosa. Ele carregou os pecados do mundo todo, de todas as gerações, de todos os tempos e de todas as épocas. Ele foi ao mais profundo nível de entrega e obediência, né? Jesus se fez servo, ele era Senhor, mas ele se fez servo para cumprir a vontade de Deus, para obedecer à vontade de Deus. Deus espera que esse padrão de Cristo seja imitado por mim e por você. Amém, amados? Que introdução maravilhosa. Agora aqui nós vamos ler a palavra de Deus que fala no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 30, que fala assim: tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, né? Aqui fala na introdução dessa palavra aqui bíblica que Jesus ele participou da última Páscoa, a última ceia, né? Ele preparou os seus discípulos, ele já estava preparando os seus discípulos para o que viria a acontecer lá na frente. Então ele preparou a Páscoa, ceiou, se alegrou junto com os seus, né? Depois que tudo isso aconteceu, depois que tudo isso passou, ele se retirou-se, né? Aí aqui fala, e cantando o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então ele saiu juntamente com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Versículo 31 fala,
Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então ele já estava falando do que ia acontecer. Ele ia se apartar das suas ovelhas por um período de tempo, mas ele iria voltar, né? Lá na frente nos fala que brevemente, no livro de João 14, brevemente Jesus voltará para buscar essas ovelhas, as ovelhas do seu redil. Ele ia se apartar, mas ele estava falando para seus discípulos não se escandalizar, que ele ia ser ferido, ele ia ser afrontado, ele ia ser crucificado, ele ia ser blasfemado, tudo isso ia acontecer, cuspido, maltratado, uma coroa de espinho. Jesus teve que renunciar muito como homem e como Deus para cumprir a vontade do Pai Celestial. Isso nos mostra uma renúncia que cada um de nós devemos ter, né? Devemos ter para com Deus, devemos ter uma renúncia para agradar a Deus, uma renúncia aqui nessa terra, para que a gente venha alcançar coisas maiores, coisas melhores, coisas do alto, coisas divinas. E aqui no versículo 36 fala: então chegando Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Então aqui nos mostra que Jesus ele tinha uma vida como homem de oração. Jesus tinha uma vida constantemente de oração, porque ele sabia que as batalhas que ele iria enfrentar não ia ser pequena, as batalhas seriam grandes e a batalha da cruz seria enorme, e ele tinha que ter uma vida de renúncia. Assim ele nos ensina como igreja e povo seu, para que a gente vença esse mundo, para que a gente vença a adversidade, os dias maus, as pessoas maus, os confrontos, as ameaças, né? As lamúrias, as tristezas, as tribulações, as aflições, tudo aquilo que nos aflige, a gente só vai conseguir vencer esse jugo, esse mal, se a gente estiver em oração continuamente, constantemente. Não é um dia nem 2 dias, mas são todos os dias, porque os dias é mau e a vinda do Senhor se aproxima. Jesus está perto de voltar para vir buscar a sua eleita, a sua igreja, a sua amada. E nós temos que ter um posicionamento, e esse posicionamento requer renúncia, esvaziamento. Jesus se esvaziou como homem de si, e grande dores e grande aflição. Foi um confronto ali no Getsêmani da carne e do espírito, uma luta, uma batalha, porque a carne dizia que não era para ele ir para a cruz. E o Espírito dizia que sim, que era para ele ir para a cruz. E por isso que ele teve suor de sangue, né? E aqui fala, então levando consigo, versículo 37, então, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zedequeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Ele começou a entristecer, porque ele já estava sentindo as dores, ele já estava sentindo, ele já sabia o que ele ia passar. Ia ser um cálice terrível, doloroso, que ninguém, nenhum homem na face da terra ia suportar esse cálice. Ninguém, só ele como Deus ia pagar esse preço por amor a nós. Ele fez isso, né? Foi por amor que ele fez. E aqui ele entristeceu-se e angustiou-se muito. Versículo 38 fala: então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza, a labra subergue até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então ele repartiu aquele momento de dor e de angústia que ele estava atravessando com as pessoas mais íntimas, com os discípulos mais próximos, né? Ou seja, mais espiritual. Aqui nos mostra que Jesus está nos ensinando, está nos dando uma lição, que quando a gente estiver atravessando um momento de angústia, de tristeza e de dor, a gente tem que repartir esse momento com pessoas
chegadas, pessoas amigas, pessoas próximas, mas pessoas que sejam espirituais, pessoas que conheçam a Deus, né? Pessoas que sejam próximas de Deus, que sejam íntimas de Deus. E foi isso que Jesus fez. Ele selecionou, chamou os seus amigos mais íntimos para que passasse aquele vale junto com ele. Versículo 39 fala: indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então ali ele estava falando como homem, né? Como homem, a carne dele dizia que não era para ele atravessar aquele vale, para ele não se submeter àquela crucificação. A carne, a nossa carne, muitas das vezes, ela quer reinar na nossa vida, ela quer que a gente confronte com os problemas, confronte com a vontade de Deus, confronte com as pessoas, bata de frente com o mal, né? Mas o Espírito diz: espere em Deus, confia em Deus, deposita em Deus, que Ele vai te dar vitória. E foi isso que o Senhor fez. Ele renunciou à carne, Ele deixou o desejo da carne, os desejos da carne de lado e colocou em ação a vontade de Deus, o homem espiritual. O seu espírito prevaleceu ali. Ali foi um suor tão grande que os estudiosos falam que é raríssimo aquilo, né? Ali foi a natureza humana e a natureza do espírito, né? Entrou em guerra, né? Em antagonia. Antagônimo significa forte oposição de ideias. Então ali foi uma forte oposição, a guerra da carne contra o espírito, mas o espírito prevaleceu. É isso que Jesus nos ensina. Se a gente seguir os seus passos, se a gente seguir o que ele fez, a gente vai sempre triunfar, né? Você vai sempre vencer as suas guerras, seja elas quais forem, na vida espiritual, na vida sentimental, na tua vida financeira. Seja qual for a guerra que você esteja se deparando, se eu seguir os passos de Jesus, todas elas serão vencidas, né? Com êxito, né? Todas elas serão vencidas e o nome do nosso Pai celestial será glorificado. Aí aqui fala: e voltando para os seus discípulos, achou-o adormecido, se disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse velar comigo. Então muitas das vezes, né, a gente se encontra adormecido, né? Deus não quer encontrar a sua igreja adormecida, mas Deus fala: desperta, levanta, marcha, vai adiante. Seja o que for que você esteja passando, seja qual for a dor que você esteja atravessando, seja qual for o vale, o deserto, né? Vá em frente, prossiga, marche. Deus falou para Josué: marche, vai adiante, esforça-te, tem bom ânimo, né? Que tu vencerás essa guerra, essa batalha. Eu vou na frente e vou garantir, vou te dar a vitória. É isso que Jesus está falando. Versículo 41 fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Em verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, muitas das vezes a gente se depara com guerra, a gente se depara com luta, a gente se depara com confronto, com batalha espiritual. E se a gente não tiver alicerçado na palavra de Deus, não tem como a gente nem chegar perto de vencer essas batalhas, né? Nós temos que estar olhando para Jesus. A Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Cristo, para que todas as guerras que a gente se deparar aqui nesse mundo venham ser vencidas. Amém, amados? Agora aqui nós vamos fazer o resumo dessa palavra que fala Getsemane. Getsemane, a palavra Getsemane significa prensa de azeite. É o nome dado ao jardim que fica ao leste de Jerusalém, além do vale de Cedron. Ele faz parte
dos Montes das Oliveiras. A prensa de azeite, né, foi ali onde a vida do Senhor Jesus foi prensada, foi esmagada, Jesus foi torturado, ele passou tudo isso por nós, por nos amar, né? Para que o homem viesse ter salvação, para que o homem deixasse de ser escravo do pecado, para que ele fosse livre, né? A cruz do Calvário, ela trouxe reconciliação, esperança, remissão, restauração, justificação, né? O preço foi muito alto, né? Então aqui a gente pode observar que Jesus, como homem, ele fez a vontade de Deus, e como Deus, ele também fez a vontade do Pai. As duas naturezas, humana e o espírito, estavam em guerra, entrou em guerra, em antagonismo. Antagonismo significa forte oposição de ideias. Tristeza até a morte significa extrema tristeza e agonia, parece suportar dores da morte. A palavra oliveira significa dar como do fruto, né? A oliveira significa do fruto da azeitona, que elas são prensadas e viram azeite. Amém, amados? Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em cada coração. Que Deus venha abençoar a tua vida. Vamos fazer uma breve oração? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu te louvo e te agradeço. Senhor, perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas, perdoa os meus erros. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e eu te agradeço. Peço ao Senhor perdão, Senhor, pelas minhas fraquezas. Peço ao Senhor que me dê sabedoria, me dê entendimento. Faça de mim, faça da minha vida, Jesus querido, um instrumento, Senhor, para o Senhor usar, Pai, para glorificar o teu nome. Usa a vida do meu irmão, usa a vida da minha irmã, encha a vida desse homem, encha a vida dessa mulher do Espírito Santo de Deus. Nos ensina, Senhor, a ser vigilante, nos ensina a te buscar, nos ensina a colocar o Senhor no centro da nossa vida. Senhor, que o Senhor vá trabalhando na vida de cada um e o Senhor vai dando a vitória, conforme o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém.